Salve galera, tudo bem? Mais um vídeo do AZ900. Esse aqui, como eu comentei, vai ser pauleira, vai ser um dia atrás do outro. Então aproveita, pega ali os demos que eu deixo no final, executa, pega ali cada quiz daquele, tira um print, vai guardando para você no seu PowerPoint. Então na sequência, a gente vai ver um pouquinho sobre os principais recursos do Azure, parte 2. Valeu! Bom, pessoal, bora para mais um módulo. Módulo 2, parte 2. São os principais serviços ainda do Azure, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre computação, rede, armazenamento e banco de dados. Tem algumas demos legais aqui. Eu vou mostrar as demos sobre computação, sobre armazenamento e banco de dados. Então vamos lá. Principais produtos que eu tenho aqui dentro do Azure. Primeiro deles, máquinas virtuais. Foi o carro-chefe aí de tudo, onde tudo começou, quando tudo era mato. Aplicativos ou serviços de aplicativos, né? Isso aqui é bem legal para quem trabalha com desenvolvimento, provisionar a sua infraestrutura e conseguir construir isso bem rápido. Instâncias de container. Uma coisa que está bem amarrada com a outra. Eu consigo usar uma instância de container para subir o meu aplicativo de maneira bem simples e rápida, como eu vou mostrar para vocês. Serviços de Kubernetes, ou o famoso AKS, que é o sonho de todo cara conhecer agora. A gente tem estudado bastante também esse serviço, é um serviço bem legal que te ajuda no provisionamento de aplicativos e distribuição e até mesmo quando você tem toda a parte de escalabilidade de forma automática, ele tem um serviço bem legal. E a área de trabalho virtual, que são temas que a gente vai conversar nesse capítulo. Beleza? Bora! Então, vamos lá. Máquinas virtuais. Como vocês viram na aula anterior, consegue criar uma máquina virtual, colocar qual processador, qual memória, quanto você quer de armazenamento, o tipo de sistema operacional que você vai rodar, se já vem com alguma coisa instalada. Então, tudo isso você configura na sua máquina virtual. Uma oferta máquina virtual, ela é uma oferta IaaS, pessoal. Por que IaaS? Porque você tem todo um gerenciamento sobre ela. Vocês lembram aquela opção que eu tinha como se atualizar ou não essa máquina virtual de forma automática? Pois é. Então, a ideia da máquina virtual é essa, pessoal. Você tem uma opção de criar ali uma máquina virtual, mas você precisa ter um pouco de gerenciamento sobre ela. Por isso, é uma oferta relacionada com IaaS. Legal? Eu tenho outro cara aqui que é o serviço de aplicativo. Esse cara nada mais é do que como se fosse um sistema, uma parte de web server, onde você hospeda as suas aplicações. Então, nesse serviço de aplicativo, você pode hospedar tanto Node, Java, Python, PHP ou qualquer outra coisa que rode em um container. Hoje, praticamente tudo. Essa de serviço de aplicativo é uma oferta PaaS. Por que ela é PaaS, Henrique? Porque eu não preciso me preocupar com questões de infraestrutura básica. Só preciso me preocupar com a minha aplicação, que está rodando ali, com os dados e com a segurança básica que eu preciso aplicar e liberar acesso para quem eu vou liberar, né? Então aqui eu escolho qual modelo que eu quero. Também é computing. Isso também é computing. Eu vou mostrar para vocês na demo que ele tem uma dimensão chamada ACPU ou ACU e memória. Então, quanto que eu tenho de memória para rodar aquela aplicação e quanto que eu tenho de ACU seria uma medida para uma computing também. Então, esse cara tem uma demo bem legal. A gente vai mostrar como é que eu subo isso, criando uma imagem em Docker para vocês, beleza? Então, na sequência, já vem a demo, só segue. Bom, nesse lab, eu vou criar aqui um web app. Partindo do web app, a minha ideia é usar uma imagem de um container Docker, só para vocês verem como isso funciona, tá? Então, Souza, web app 01, deixa lá no central dos Estados Unidos. Alguns passos importantes. Qual é o Resource Group? A Z900 do YouTube. Nome? Web App 01. De onde ele vem? Podia ser via código, via container do meu Docker ou uma aplicação estática, uma aplicação web estática. Linux ou Windows. Pode ser Linux nesse caso. E aqui, galera, é algo importantíssimo, que é o seu plano ou App Service Plane, que é como se fosse o seu servidor web aqui.
Então, nesse cara, tem para vários gostos. Então, quanto você tem de processamento, de CPU, de memória, eu tenho umas instâncias aqui de dev e teste. A de dev tem o free, são 60 minutos por dia. Então, dependendo do que você vai fazer, funciona, tá? Beleza, o que que você vai usar no container Docker? Container simples, um Compose, um Container Registry, um Docker Hub, que é o meu caso, público ou privada. For pública é essa imagem da Microsoft aqui, ó, microsoft.com, Azure Docs, ACI Hello World. Se tivesse algum comando para startup, eu podia colocar também, mas eu não tenho. Beleza? Network fechado. Monitoramento, não vou habilitar nada. Podia habilitar Application Insights. Aquela história que a gente sempre coloca as tags, né? Departamento, quem é o responsável, qual que é o environment, ou qual que é o ambiente que eu vou trabalhar. Beleza? Create. E como mágica do próprio YouTube, a gente, tudo que começa só termina daqui a pouco. Já voltou. Então vamos lá, bora pro recurso. Uma vez que você abriu esse cara, você vai ver o endereço dele aqui na web. Só clicar que você vai ver como foi implementado de forma bem simples e rápida. Aguardar aqui, às vezes demora alguns segundos, tá? Até a imagem ficar publicada, mas o que aconteceu? Ele simplesmente trouxe um site demo que tem lá no Docker Hub para a gente usar. Então tá aqui a ideia dessa demo. Quero mostrar para vocês como que a gente cria aqui uma aplicação web de forma bem simples aí. Vocês viram, pessoal? Rapidinho. Se o desenvolvedor fez o trabalho dele, colocou a imagem bonitinha lá no Docker Hub, é só pegar e implementar e tá tudo certo. Beleza? Demo finalizada. E afinal de contas, o que são containers, né? Serviços de containers. Cara, a ideia de um container é o seguinte: é um ambiente virtualizado. E aí, beleza. E aí, já trabalhou com algum desenvolvedor que falou: cara, na minha máquina funciona. Quando você tem um container, a ideia é que ele mantenha a infraestrutura que você tem local em qualquer lugar. Então, ele simplesmente é como se você mandasse um container saindo da Europa para o Brasil. Ele vem fechadinho, de como, dependendo de como ele saiu lá, ele chega aqui. Então, a ideia do container é basicamente essa, né? É você garantir que o seu ambiente chegue e mantenha um padrão do lado de quem vai ser usado, né? De quando vai ser usado. A ideia das instâncias de container também é um PaaS, né? Eu não preciso ter uma máquina virtual. Então, por exemplo, eu vou subir um aplicativo e eu tenho todo o sistema operacional que eu preciso configurar, posso configurar um container. E ao invés disso, eu uso um container para isso. E outro ponto legal é como é que eu orquestro esses containers, como é que eu escalo eles de forma automática, crio regras ali de escalabilidade. Posso usar um serviço de Kubernetes. Nada mais é do que um serviço de orquestração de container. Eu consigo trabalhar com várias aplicações distribuídas, orquestrando isso e gerenciando isso de uma maneira muito eficiente. Então, em resumo, essa parte de containers, pessoal, é isso. Essa parte de área de trabalho virtual. Cara, é um ambiente virtualizado que você não precisa ter uma máquina física, mas é uma VM. Não necessariamente. É uma forma que você consegue acessar ali sua máquina virtual direto do browser. Então, é um recurso que você pode usar ali para diminuir o que você libera de portas na sua infraestrutura. Então, por exemplo, eu tenho ali uma máquina que eu acesso direto do browser, eu tenho uma máquina que já se comunica com a minha rede, então eu já garanto um pouco mais ali a segurança, eu tenho um ambiente supervisionado, eu consigo subir isso de maneira rápida e os meus usuários também conseguem acessar de maneira simples e rápida. Então tá aqui outro serviço aí que reduz bastante ali custo, né? Você ter várias sessões dentro de uma máquina, você pode ter uma máquina de trabalho, uma área de trabalho virtual, onde várias pessoas possam acessar também. Outro ponto que é importante ressaltar aqui na área de trabalho virtual, você pode trazer as suas licenças, tá? Você já tem licenças de áreas de trabalho virtual ou de máquinas on-premise, você pode levar isso para as suas máquinas, a sua área de trabalho virtual. Serviços de rede, pessoal, ou seja,
Eu tenho três principais aqui. Vamos pelo primeiro. Primeiro é a rede virtual, que é muito parecido com a rede física que você tem ali, onde você faz todo o gerenciamento do que se comunica com o que, qual rede fala com quem. Então, isso você monta numa VNet. Então, toda essa parte de ambiente ou de rede física, você leva isso para uma rede virtual e se trabalha da mesma forma. Outro ponto é uma VPN. O que é uma VPN? Todo mundo hoje que trabalha remoto precisa de uma VPN para se conectar no ambiente da sua empresa, né? Ou na maioria dos casos. Então a ideia de uma rede virtual privada é exatamente o que o nome diz literalmente. Eu tenho uma rede virtual com alguém de forma privada. É um ponto a ponto que eu faço para acessar aquele outro local. Então, por exemplo, eu tenho uma VPN que eu preciso acessar o meu banco que está on-premise, eu está em casa. Essa minha VPN ou a minha rede virtual privada tem configurada para dentro da minha casa. Eu tenho um ponto aqui que eu configuro, conecto e do Azure eu consigo sair dessa VPN para bater no recurso local. Então isso é possível fazer. E vem o que todo mundo gosta, que é o ExpressRoute. O ExpressRoute é um ambiente de fibra onde eu trabalho de forma híbrida, né, com a minha cloud privada e a cloud pública, e eu consigo ter um link direto para trafegar dados aí com limites, tá, pessoal? Então é importante que vocês saibam e olhem na calculadora depois quais são os limites que eu tenho para o ExpressRoute, porque ele é bem caro e é um serviço que custa bastante. Já vem um outro ponto aqui, são serviços de armazenamento. Tenho alguns deles. O primeiro armazenamento aqui é container, blob. Vou fazer uma demo para vocês darem uma olhada também o que é blob, né? O que é container em blob. Consigo armazenar imagem, PDF, backup, tudo que você quiser guardar de um arquivo binário, você pode guardar aqui dentro. Armazenamento de disco, ou seja, disco físico, disco SSD, disco premium, você consegue acessar isso daqui dentro da sua máquina virtual. Então é um espaço em disco para você persistir qualquer coisa que você queira guardar em disco. E um outro caso que está dentro do meu storage também, que é o arquivos, que é o SMB. Eu vou mostrar também essa demo aqui do SMB, como é que você cria, e você consegue trafegar arquivos. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de faculdade, um grupo de trabalho, eu quero colocar arquivos onde todos possam acessar. Você cria um arquivo desse, ele cria como se fosse uma pasta, uma pasta virtual na sua máquina. E você acessa localmente e bate lá na nuvem os seus arquivos. Então, isso aqui é algo bem bacana. Falando de storage também, eu tenho algumas camadas de acesso do storage. Então, o que são essas camadas de acesso do storage? A gente chama, na versão em inglês, está hot, cool e archive. Na versão em português está frequente, esporádico e arquivar. O que é o frequente? Ele tem ali uma rápida escrita e uma rápida leitura. Então, quanto mais eu escrevo e leio, ele está infrequente. São arquivos acessados sempre, 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 sempre. O que é a ideia do esporádico? Cara, passou de 30 dias, ele tem um maior custo para leitura e um menor custo para escrita. Então, para ler o esporádico, ele é mais caro. Então, é algo que não é muito acessado. E o arquivo? O arquivo, ele quase não conta para você armazenamento e ele te cobra mais caro para você ler. E nem sempre a leitura desse armazenamento é na hora, beleza? Às vezes demora 1 hora, às vezes 30 minutos para você conseguir baixar o arquivo, porque e o custo para isso é mais alto. Então são arquivos que você não precisa ficar vendo toda hora. Senão ele deveria estar em alguma das outras camadas para frente, beleza? E aí, galera, tem uma demo aqui para a gente criar storage accounts ou blobs, né? Criar nossos blobs aqui, brincar com vocês. Beleza? Boa! Para nossa próxima demonstração, será criar um storage account. Vou começar do zero. Vai lá no portalzinho, criar mais um recurso. Storage account ou conta de armazenamento, depende de qual idioma você está usando. Fecha isso aqui. Create. Onde eu vou colocar? No AZ900 do YouTube, storage account, tudo minúsculo, ela tem isso, tá? Tem número mínimo de caracteres, storage account
HSouza01. Já existe HSouza01, HSouza02. Beleza. Vamos na HSouza02, Standard ou Premium. O que muda é que ela tem entre uma e outra, tá? Deixa eu falar mais dela no DP900. Quem quiser, tá lá disponível também. Então tá aqui, vamos no Standard mesmo, localmente redundante. Next. Habilitar para pegar IPs externos. Próximo, próximo. E cria. Ele criar. Vamos aguardar. Esse aqui é rapidinho, tá? Não vou ter cortes não, porque esse daqui ele geralmente faz rápido, pessoal. Faz bem rápido a história de account. É um recurso relativamente pequeno, mas é de rápida criação. Não dá pra gente esperar aqui. Então, vamos lá, guardar 10 segundinhos e beleza. Olha lá, já foi criada. Bora pro recurso. Beleza. Aqui tem alguns casos de história de account, né? Então tem algumas coisas legais. Eu falo mais desses caras dentro da DP900, mas vamos dar uma olhada. Containers. Então aqui em Containers é onde eu crio toda a minha estrutura de pastas para blobs. Então, por exemplo, eu vou ter aqui uma pasta de fotos. Tela minúscula. E o blob pode ser acessado de forma anônima. Só o blob. Ninguém consegue listar um container ou nada do tipo. Se o cara tiver o endereço da imagem, ele acessa. Beleza. Vou fazer um upload aqui de uma imagem. Vamos fazer essa imagem aqui do... Quando a gente bateu 6.500 lá no LinkedIn. Quase gerando outra, hein? Fazer o upload aqui, pá. E aí eu consigo visualizar a imagem aqui. Olha que legal. O endereço do storage account, blob e tal. 6.500, a imagenzinha aparecendo. É possível você subir imagens e conseguir ali compartilhar essas imagens. Outra parte legal que eu acho dentro do storage também é essa parte de file share. É um ponto onde você pode criar um diretório virtual para que outras pessoas acessem. Então, se eu crio isso daqui, vou criar aqui um drive na nuvem. Ele tem até 5 teras e o ingress dele é 60 MB por segundo. Ou seja, alguém pode colocar 60 MB por segundo, mas que isso é a taxa de transferência dele. Eu clico aqui ó, em conectar. Vou colocar no drive, sei lá, Y. E aí tem aqui um script PowerShell para eu digitar isso, ou rodar, ou copiar e executar esse cara na minha máquina. E isso conseguir criar um driver virtual na minha máquina. Eu não precisaria, eu poderia compartilhar uma pasta com todos os meus amigos de faculdade, por exemplo, e ficar fazendo trabalho colocando esse cara nessa pasta. Importante, porta 445 precisa estar habilitada. Então, isso é importantíssimo que vocês saibam. Outro cara interessante dentro do storage são filas. É uma fila mais barata que as outras opções de fila, porém, ela tem alguns limitadores. Ela não é uma fila que é FIFO, First In, First Out. Entrou primeiro, entrou os itens, não vão sair na sequência que eles entraram, mas funciona, tá? Funciona muito bem. E tables, ele cria uma tabela aqui com chave e valor, como se fosse uma chave de partição e uma chave de linha. Você consegue fazer aí uma tabela de armazenamento de dados dentro do Azure também. Beleza, pessoal? Mais uma demo aqui com Storage Account. E é isso. Bom demais. Agora vem a parte de banco, que também tem uma demo legal, hein? Então, dentro do Azure, eu tenho alguns bancos de dados, como plataforma, né, que eu consigo trabalhar, ou até mesmo que ele fala como DAS, como Database as a Service. A ideia do Cosmos DB, que é um banco de dados que a gente fala muito dele lá no ADP 900, é distribuição global, tem replicação de várias maneiras, taxa de transferência é bacana, custo é legal. Então ele está aí para ser usado como opção de NoSQL com um monte de APIs, com 5, né, APIs diferentes. A gente vem com o nosso queridinho SQL do Azure, que é o nosso banco de dados aí que ele fala que ele tem um database como serviço, que é o SQL padrão que a gente está acostumado a trabalhar, sempre na versão mais atual e estável do banco de dados.
Eu tenho aqui também um MySQL, que é um serviço que a gente consegue trabalhar com dados voltados para MySQL, só não tem uma plataforma específica para acessar esse cara, você pode usar o Workbench do MySQL. E o Postgre também é uma oferta bem bacana ali para quem gosta de banco de dados relacional com um custo mais em conta, o Postgre é uma solução também. Eu tenho uma opção para quem está migrando de máquina virtual para nuvem, por exemplo. Eu tenho uma máquina hoje na minha empresa física e eu quero levar para a nuvem esse cara. Então isso pode ser levado como uma instância gerenciada do SQL. Então não é um SQL padrão como eu tenho aqui, com banco de dados SQL, que é totalmente PaaS, né? É DaaS, por exemplo. Esse cara passa a ser PaaS, porém, uma vez que eu levei a minha máquina ou a minha instância para o Azure, eu posso ter nessa instância gerenciada mais de um database. Normalmente, com uma instância padrão, você tem uma instância para um banco de dados. E eu posso fazer uma troca de licença também para conseguir um preço mais acessível. Se você tem uma licença Enterprise do SQL Server, você pode levar isso para uma instância gerenciada. Esse daqui é um dos recursos que você tem também de forma simples e fácil de usar, te traz muitos benefícios em relação, não diria só a performance. Se o seu banco foi mal construído, mal projetado, não tem como ele te entregar uma performance melhor. Mas a questão de gerenciamento. Eu não preciso mais de uma equipe inteira olhando, fazendo troubleshootings dentro do meu banco de dados para manter ele up. Eu tenho isso hoje como plataforma. Então, mais uma demo para vocês aí de como criar um banco de dados SQL. Eu vou mostrar um banco de dados existente. E já é só você pegar e usar e fazer query. E até montar sua aplicação por baixo aí. Para quem está fazendo um curso de .NET também comigo, vê ali. A gente vai usar já já a parte de banco de dados. Então, tá aí a dica. Ó. Banquinho pronto para vocês usarem e brincarem. Beleza? Demo. Outra demo que eu quero fazer com vocês é criando um banco de dados. Então, bora lá. Vou procurar aqui SQL. Eu tenho vários. Ó. Se você procurar como Azure SQL, vai ter que ter um aqui, Azure SQL Database. Vou trabalhar com esse cara. Aqui do Sentinel, tá? Vamos pegar aqui, ó. SQL Database. Create. Então, bora lá. Vou colocar esse cara no AZ900, na minha assinatura. DB SQL HSouza01. Não tenho servidor de SQL. Vou criar. Até tem, mas eu vou criar um novo. Vou criar um novo para vocês verem. SRV, servidor de SQL do HSouza01. Vou deixar esse cara lá no EastWest. Ok? SQL Authentication. Use SQL Authentication. Vou usar. Isso aqui a gente explica lá no DP900. Vou usar o mesmo usuário que eu criei da máquina virtual aqui. A outra vez. O mesmo senha. Pelo menos fica salvo. Beleza. Vou trabalhar com pool elástico? Não. Development, que é mais barato. Configurar o database. Olha, tem até a opção de serverless. Vou deixar ele serverless, é conforme eu vou usando. E aí tem um ponto importante aqui no serverless. Beleza? Que é o mínimo de cores e o tempo. Auto-pause. Então, se não tiver nenhuma requisição em 1 hora, ele pausa. Cara, eu vou diminuir isso para... o mínimo aqui é 1 hora. Se tiver nenhuma requisição em 1 hora, ele auto-pause. Aplica. Localmente redundante. A gente fala mais disso lá no storage. Acesso... Não acesso público, default. S2, segurança, beleza. Mais nada aqui que eu preciso. Vou pegar um banco de dados de exemplo. Você traz o Adventure Works, isso que é legal. Ó. Quem quer brincar e treinar banco de dados. Aquela de sempre, né? Ambiente, treinamento, dono, eu, responsável, departamento, TIAR. Beleza, beleza e cria.
Banco demora, hein, pessoal? Então preparem o cafezinho, vai lá buscar um café que já volta. É já, ó. Ó, criado. Bora. Bora pro recurso. Uma vez que a gente já criou o servidor de banco de dados, aqui, ó. Servidor criado, tudo criado. Bora conectar. Eu posso conectar nesse banco de dados aqui, do próprio Query Editor do SQL. Do SQL não, do portal, né? Poderia entrar no Management Studio. Porém, eu tenho aqui, eu preciso liberar em uma whitelist todas as minhas requisições, ou todos os meus requisitantes, né? Então, volta aqui no Overview, larga ele ali, set Server Firewall. Esse daqui é o meu IP, minha máquina, que eu vou adicionar aqui uma regrinha. Vou adicionar o meu cliente, salvo, tudo bem. Bora voltar aqui no SQL e entrar de novo no Query Editor e logar. Se a senha falhou, é porque a senha está errada. Bora jogar a senha aqui. Vou lá. Beleza, então tá aqui, ó, as minhas tabelas. Produto, vamos fazer um select aqui. Select, asterisco, from, produto. Ó, select top 100 de produto. Vou dar a query aqui. Tá muito grande a tela. Produtinhos aqui cadastrados. Ó. Você pode importar essa base e usar localmente aí para você testar as suas aplicações. Ou criar alguma coisa disso. Tenho várias queries aqui, ó, várias tabinhas também. Os customers. Então, pessoal, para criar um banco de dados é simples e objetivo e já vem com um banco para você testar também. Beleza? Forte abraço aí, mais uma demo. E por fim, galera, depois de todas essas demos aí, Marketplace. O que é o Marketplace, né? Marketplace nada mais é do que o próprio nome diz, é uma lojinha. Cara, tem um monte de coisa ali dentro. Você pode comprar e usar, né? Isso que é o mais legal. Não precisa ficar pagando normalmente a licença do produto. Tem alguns casos que você tem que ter uma licença para usar, mas tem muito produto lá dentro do Marketplace. Eu gosto muito de usar o Marketplace para pegar imagens prontas de máquinas virtuais ou até mesmo de recursos que eu queira usar, por exemplo, o Oracle. Teve vezes que eu precisei usar algumas coisas de SAP HANA, já tinha no Marketplace. Então, é aí uma espécie de loja virtual onde você consegue encontrar não só serviços, né, que você consegue contratar algum serviço para colocar dentro da sua cloud, mas também recursos físicos que você pode usar. Tem mais de 10 mil itens listados. Tem um monte de ferramenta para dev. Então, quem é de ciência de dados, por exemplo, tem muita coisa ali para você brincar. Data Science também, que é a mesma coisa. Quem é da parte de engenharia de dados também tem um monte de ferramenta legal para brincar. E dev, em geral, também tem muita coisa, não só Microsoft, tá? E claro. E é isso, galera. Bora para um quiz? Bora lá. Quiz. Pergunta número 1. Qual recurso da computação do Azure pode ser implementado para gerenciar um conjunto de máquinas virtuais? Esse é meio dedutível, tá, pessoal? Conjunto de escalas de máquina virtual, conjunto de disponibilidade ou zona de disponibilidade? Como a gente não falou de nenhum desses caras, eu imagino que o conjunto de escala de máquina virtual é o que mais se aproxima disso, né? Então é essa a ideia. Outra pergunta, pergunta número 2. Sua empresa tem uma equipe de funcionários remotos que precisam usar um software baseado em Windows para desenvolver. Os aplicativos da sua empresa, mais os membros da equipe, baseado em Windows para desenvolver os aplicativos da sua empresa. Coloquei uma vírgula onde não existia. Mas os membros da sua equipe estão usando os sistemas operacionais em geral, como Mac e Linux. Qual serviço de computação ajudaria a resolver esse cenário? Hum, hum, hum. Serviço de aplicativo, área de trabalho virtual ou instância de container? A gente falou bastante dele. Vocês vão acertar, né? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três e área de trabalho virtual está certa a resposta. E por último,
é um cenário que a gente até demonstrou. A gente planeja mapear vários computadores que executem o Windows 10 para armazenamento do Azure. E eu preciso ter um armazenamento na unidade mapeada na rede. O que eu tenho que usar? Um banco de dados, um disco de uma máquina virtual, um serviço de arquivos em uma conta de armazenamento ou no storage, um serviço de blobs em uma conta de armazenamento. Muita gente vai pensar na alternativa D, mas eu chutaria a C, que é a correta, né? Que é o famoso SMB da porta 445 que tem que estar aberto, senão você não consegue visualizar. Fechado, galera. Mais um módulo aí que a gente finaliza. E muito obrigado aí quem está acompanhando. Mantenha os feedbacks em dia. E até o próximo. Forte abraço.